nossa função pastoral... E andar sozinho não dá, né? Não, eu quero é ter uma cobertura, né? Uhum. Porque como eu estou dando cobertura, eu preciso receber de alguém. Uhum. E eu creio que a gente... tem muita gente que anda sozinho, né? E até fica aí um recado para aquelas pessoas que talvez não entendem isso, né? E tem muitas pessoas que são orgulhosas demais para entender a necessidade, né? De ter alguém que te discipule, que te ensine, que te pastoreie, porque o pastor também precisa ser pastoreado, né? E eu creio que quando nós não temos uma autoridade espiritual, mesmo embora essa autoridade não se meta em nada dentro da minha congregação, só me dê os conselhos quando eu vou buscar, não é aquele nível de liderança pressionador. Não, é muito sadio, assim, né? E eu vivo hoje com o meu pastor hoje, o apóstolo Alexandre, é o apóstolo Alexandre do Ministério Íntimo do Pai, ele é ali de Canoas. Né? Então, o Ministério Íntimo do Pai é com o pastor Denardi, né? de Curitiba. Então, a gente anda junto, é uma bênção. O apóstolo Alexandre é um paizão para mim, assim. E eu vejo que se eu não estiver submetido a alguma autoridade espiritual, eu não tenho autoridade espiritual para agir dentro da igreja. Aí que tá. Eu até ajo no poder de Deus, na graça, na misericórdia, mas sem a autoridade espiritual, porque só tem quem se submete. Quem se submete. E é legal o texto que eu tenho como base para isso, é aquele texto de Jesus Cristo, quando ele chega diante de João Batista. E ele fala, eu preciso me batizar, e João Batista fala, como assim? Não. Eu não sou digno nem de amarrar as tuas sandálias. E ele fala, não, eu preciso. Isso tem que ser feito para que se cumpra toda a justiça. Então eu creio que nessa terra nós precisamos disso. Se Cristo precisou naquele momento ter uma cobertura espiritual de um homem, quem dirá eu? Até já porque a realidade nos mostra que um obreiro, um pastor que não se submete a um pastoreio, ele é um cara que ele não vai... Porque como é que ele vai querer que a igreja alguém esteja submissa submissa a ele? Entendeu? Porque eu sempre digo, na minha igreja a chamada foi divina, mas a igreja é do Senhor. Isso. Porém, antes de mim, na igreja, só tem o Senhor. Depois do Senhor, sou eu. Não tem... É uma coisa que um pastor ele tem que ver. Por quê? Porque a tua igreja não é uma associação. A nossa igreja são igrejas que foram agora, que Deus agora nos chamou para abrir essa igreja, entregou um rebanho na nossa mão. Claro, vem igrejas que são igrejas quase centenárias, daí são igrejas, uma associação. Ela vai passando de um para o outro. Muito embora o pastor, e aí no livro de Apocalipse, Jesus manda a carta e ele refere como o anjo da igreja, né? Algumas pessoas acham que não, enfim, não está em discussão isso aqui, mas eu creio que sim, que da parte de Deus olhando para cá, sim, eu acredito que mesmo dentro de uma associação, como o senhor falou, mesmo dentro dessas igrejas centenárias, igrejas já tradicionais, igrejas que já têm as suas raízes bem fundamentadas e firmadas, embora tenha um líder dentro daquela igreja, ele é o anjo. O pastor, acima do pastor é Deus. É Deus, exatamente. Exatamente, ali ele tem a voz de Deus. Eu tenho um pastor amigo meu que um dia andaram falando uns negócios, queriam, tipo assim, aquelas pessoas que querem mudar a tua visão. Daí ele conheço bem. Mas por que Deus falou contigo? Não, Deus falou comigo para mim falar para ti. Não. Aqui depois do Senhor, eu sou o pastor, presidente, senhor da igreja. Então, se Deus vai falar, ele vai falar comigo.
não mandar recado. Uhum. Deus não é de recado. Uhum. Então, por isso que... Mas hoje a gente, graças a Deus, a visão dos tempos... Eu sempre, quando aconselho jovens que vão, principalmente quando vão casar, eu quase sempre digo para eles, meus filhos, vocês são uma geração, os filhos de vocês são outra. A minha geração veio com uma visão do Evangelho. Vocês têm uma visão, a mesma visão, só que é uma visão mais aberta, prolongada. Uhum. E os filhos de vocês vai ter outra visão. Por quê? Porque a Sagrada Escritura é o livro de Deus e ele deixou este livro, não é simplesmente para os nossos antepassados, não. Ah, porque lá em 75 era assim. Não, não tem nada a ver. A visão divina, ela é aberta para todos os povos, todas as gerações no planeta. Uhum. Isso aí. Eu acho legal porque a Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda. Não muda. Mas a forma de comunicar, ela é transformada a todo momento. Transformada. Ela é transformada ela é a todo social. momento. Ela avança. Ela muda conforme o pregador, ela muda conforme a etnia, ela muda conforme a posição geográfica em que tu está. Por exemplo, eu conheço o que foi, né? O advento dessas igrejas mais... essas, tipo, bola de neve, onda dura. Olha a forma que eles têm de comunicar o evangelho. E comunicam o evangelho. Uma vez eu estava ouvindo a respeito de um culto da igreja Bola de Neve, e isso impactou demais a igreja tradicional, quando esses caras surgiram. Porque, puxa, largador, brinco, tatuagem, não é assim mesmo, vem, não tem problema, vamos lá. E aí eu tenho um pastor amigo, um conhecido que ele foi num culto e ele confessou para mim, pastor Rodrigo, a expectativa não era muito alta. Eu fui levar minha filha queria conhecer, eu fui levar minha filha. E a expectativa não era muito alta em relação ao comunicar a palavra de Deus lá. Mas ele falou que o pregador passou 50 minutos batendo no pecado. E uma pregação cristocêntrica. Não no pecador. Exato. No pecado, não no pecador. E uma pregação cristocêntrica. Então, a forma de comunicar, ela muda, mas não a mensagem. A mensagem não vai mudar. A palavra não. Ela não vai mudar. Né? E aí Deus dá graça para o senhor pregar de uma forma, Deus dá graça para mim pregar de outra. Talvez, eu não sei qual é o tema que o senhor gosta mais de falar. Eu amo falar sobre o reino de Deus. Eu escrevi um livro sobre o reino de Deus. Até está na editora já, o lançamento daqui a 3 meses. Né? Então, cada um, Deus dá uma luz e cada um caminha na sua luz, né? Isso. Não pode sair fora daquilo do propósito que Deus chamou, né? Exato. Porque ele chama cada um, porque ele não chama. Se o Pai fosse chamar na pessoa de Cristo 10 pastores com a mesma visão, não precisava, então. Por isso que vem 10 pastores, cada um com uma visão avançada, diferenciada, né? E essa é a multiforme graça de Deus, né? Multiforme graça que é a igreja de para todos, na verdade, né? Pode ver que a gente que ensina, o nosso ministério, eu gosto do ensinamento, entendeu? Agora, eu estou no altar ensinando. Eu estou lá fora discipulando, ensinando. Agora, se a pessoa vai fazer ou não vai, não é problema do pastor. Não. O problema é dele que não faz. Ouvindo, ele está. E a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, quer dizer, a Bíblia, ela, enquanto existir a igreja no mundo, a Bíblia vai ser o que ela é. Ela não sofre alteração. Ela não sofre mudança. Ela se aperfeiçoa. E eu penso assim, pastor, imagina se tu tivesse na tua igreja a mesma visão que eu tenho na minha. E eu a mesma visão do outro pastor. Então juntava tudo num lugar só. Junta tudo num... Né? Porque exatamente quando Deus chama, ele já coloca no coração assim, ó. Eu quero que tu faça isso. Porque se for só uma igreja no mundo, imagina que estado estava o mundo na questão cristã.
Porque aí aquele sente que eu sou Deus. Uhum. Nós temos na história, nos Estados Unidos, na década de 40, surgiu um homem que eles propagam que a igreja vai ser levada nos lombos desse profeta para o reino de Deus. Que isso? É semideus, ele é o semideus. Semideus. Aqui no Brasil tem esse piadista aí, Henri Cristo também, que diz que é Cristo, né? Enfim, esses malucos vão estar em tudo que é lugar, né? São pessoas que não têm de fato o entendimento do que é de fato o evangelho, do que é a vida cristã. A Bíblia fala: tenha o teu irmão mais do que a ti mesmo. Então, como que eu vou tentar me sobrepor e achar que sou melhor do que alguém? Se eu começar assim, eu já começo a ter uma pregação antibíblica. Antibíblica. E tem algo, pastor, que a gente não atenta para dentro das igrejas. Por exemplo, tem pessoas que estão numa igreja e elas estão vendo e sabem que seus líderes são arrogantes, soberbos, né? E são pessoas que são de difícil trato por causa da arrogância, da soberba e da vaidade. Aí a gente vai cair naquela palavra de Deus, da Bíblia, que fala assim: Deus resiste ao soberbo. Então quem está usando? Se Deus resiste ao soberbo, a Bíblia diz que Deus não está naquilo ali. Não está. Quem está usando o cara? Pois é. Sabe? Então é preciso... E eu fico muitas vezes até um pouco pensativo, é que esses caras até que ganham. Como tem gente lambendo eles, arrodeando, sabendo que o cara está errado. Uhum. Pô, afinal de contas, ele quer viver a vida ao lado do cara e ir para o inferno, ou ele quer se consertar com Deus para ganhar o reino um dia? Hã? Então, são situações em que o Brasil hoje está bem... Porque a igreja, há uma promessa de um grande avivamento. Sim. Grande. E está às portas, né? Já estamos vivendo o início dele. Está às portas. Pastor, eu fiz domingo um momento de consagração com os obreiros pela manhã. Pela manhã. Foi incrível a manifestação divina. O que aconteceu? Estava 22 pessoas. Uhum. Que coisa mais linda. Digo, meu Deus, eu vou fazer isso periodicamente. Uhum. Porque a gente vê que Deus se agrada quando alguém se reúne para buscar Ele em oração. Uhum. Porque a gente não busca, não é unicamente por si próprio. Nós vamos orar, a gente está orando pela igreja, por Cachoeirinha, pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, pelo mundo. Aonde tem uma situação, a igreja está orando. E unido, né? E unido. E aí que está, na unidade da congregação, né? Na unidade da congregação. O senhor conheceu o Daniel Mastral? Falecido pastor Daniel Mastral? Ex-satanista e tal. Do Rio, né? Lá de cima, lá. Ele conta uma história e que ele estava ainda no satanismo e existem famílias que são preparadas dentro do satanismo para destruir igrejas. São preparadas, são feitos rituais, são feitos ali... a classe demoníaca que guarda e protege as vidas, ela é aumentada para que aquela pessoa resista a algumas coisas e não se manifeste nos cultos. E são pessoas que já vão de pronto, sabem quem são as pessoas fracas, as pessoas que não têm compromisso com Deus, né? Porque as próprias entidades já revelam isso antes. Então elas chegam na igreja como uma família perfeita. E aí Deus começa a usar o cara. Por quê? Porque aí eles fazem um encantamento, colocam uma doença em alguém, o cara vai lá, o profeta vai lá, ora e aquela doença sai. Então aquela pessoa começa a ser ouvida pelas outras. E aí ele conta uma história de uma igreja que estava atrapalhando o andamento, no caso, o avanço do satanismo numa cidade. Não lembro agora qual. Essa família foi enviada para lá. Em um ano ela destruiu a igreja. De que forma?
por que, que a igreja era firmada, por que, que a igreja era grande, por que, que a igreja ela permanecia